Olá, amigos do Ordem de Cecília. É com muita alegria, com muito prazer que chego para mais um estudo. Eu sou o Leandro, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, e o tema do nosso estudo de hoje é o homem de bem. O homem de bem. Um homem de bem é um homem que vai ter uma diversidade de características muito boas, que vão parecer muito longe do nosso alcance, que vai, que vai parecer que na verdade é um super-homem, mas é o nosso futuro, é aonde nós conseguiremos chegar e é o caminho que nós iremos trilhar, é o caminho que nós iremos alcançar. Então, para começar, né, o nosso estudo da noite de hoje, eu vou ler uma página. Esforça-te para se manter alegre e jovial. Passe para as pessoas a paz e a harmonia que emanam do seu coração. Deixe exteriorizar do mais íntimo do seu ser todas as qualidades e virtudes existentes em você. Envolva a todos em clima de alegria, transmitindo a eles boas energias. Não importa a sua idade, o espírito humano não tem idade. Por esta razão, a jovialidade cabe bem em todos. O alto astral é a qualidade das pessoas que estão sempre de bem com a vida. Olha só que coisa legal. Olha só que página interessante que casa bem com o tema de hoje, né? E quando eu falo da questão da gente achar, né, que pode estar um pouco longe da gente, a página fala da gente exteriorizar do nosso mais íntimo todas as nossas qualidades e virtudes, para a gente envolver no nosso dia a dia todas as pessoas num clima de alegria, transmitindo a elas boas energias. Eu vou pedir licença a vocês para ler a página do lado também, que sempre me fascina essa questão. A gente sabe que quando a gente abre nunca é por acaso. E é muito interessante como as duas páginas casam muito bem com o estudo de hoje. Você já parou para pensar no que fez? Este é um bom momento. É muito positivo refletir sobre o assunto. Você vai perceber que estava certo em alguns pontos e que a outra pessoa também. Mas ambos poderiam estar errados em outros. Não adianta transmitir a responsabilidade do que fizemos para outrem. Reconhecer os próprios erros é um bom sinal. Não há por que se envergonhar disso. Consciência desperta significa admissão de fabilidade. Não adianta também ficar se condenando. Os erros podem ser corrigidos. Então, essa página aqui, essa segunda, no decorrer do estudo, a gente vai ver que esse ponto de reflexão, esse ponto de rever o seu dia, rever os seus atos, é uma das características do homem de bem. Então agora vamos fechar os nossos olhos. Pedir a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que nos abençoe, que nos inspire, que nos dê coragem, força para enfrentar esses dias, esses momentos. Pedir a Ele, Senhor,
aos bons espíritos, pedir a Deus, nosso Pai, discernimento nas nossas ações, pedir a Deus o fortalecimento da nossa fé nesses momentos difíceis. E que, com certeza, a cada momento em que nós nos reunirmos para estudar, para refletir sobre essa mensagem, sobre esse Consolador prometido, nós vamos sair mais corajosos, com a fé renovada e dando um passo a mais nessa caminhada sem fim que é a nossa evolução, Senhor. Que assim seja e nos abençoe. Então, para a gente começar falando do homem de bem, falando durante a prece, agora eu falei do Consolador prometido. E o Espiritismo, ele vem consolar muitas dores, né? Ele vem desvendar muitos mistérios. Ele veio tirar o véu de muitas coisas. Veio responder muitos questionamentos. Mas, mesmo com todo esse conhecimento, a gente ainda sofre um pouco. E por que a gente sofre? Porque ainda estamos no processo de evolução. Ainda habitamos um planeta de provas e expiações. Mas o ser humano mais perfeito que já passou pela face da Terra, o nosso guia e modelo, veio nos mostrar um Pai que é só amor, que é só bondade. Um Pai que nos espera. Um Pai que é paciente. Um Pai que perdoa. Um Pai que acredita em todo o seu potencial. Que sabe aonde você pode chegar. As páginas de preparo, elas falam sobre... Uma fala sobre a gente levar o clima de alegria aonde quer que a gente vá, exaltando todas as qualidades que a gente já conseguiu. Porque nós fomos criados simples e ignorantes e a nossa meta é chegar à perfeição. Nós passamos, dentro dessa lei de progresso, por espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros, até chegar lá em espíritos totalmente perfeitos, como nosso guia e modelo. Uma coisa que eu queria exaltar do nosso Criador, que fez esse planeta, que é de provas e expiações, mas que é de uma beleza fora do normal, que abriga tantas pessoas impressionantes, que abriga uma quantidade de talentos impressionantes. No livro A Arte no Espiritismo, vocês vão achar até interessante. Eu queria destacar o seguinte trecho, né? A Arte no Espiritismo, de Leon Denis. Dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza, e, ao mesmo tempo, a procura de Deus,
pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso guia e modelo, nosso mestre, Jesus, veio mostrar para a gente que é possível chegar lá. Vamos falar precisamente agora das características do homem de bem. Você se considera uma pessoa de bem? Quando a gente lê o capítulo 17, a primeira coisa que a gente vê, né? Sejam perfeitos. Quando a gente vê isso, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são todos os nossos erros. Todos os nossos pequenos erros. Mas mesmo assim, a gente se considera pessoas boas, né? Eu acho que na maioria das vezes a gente se considera pessoas boas. A segunda página de preparo ali, ela fala sobre a gente fazer uma reflexão sobre a discussão. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, dentro de toda a bibliografia espírita, a gente vai ver que uma das maiores mazelas da humanidade são o orgulho e o egoísmo, né? Então, nessa página ali, quando a gente fala ela fala assim, na discussão da gente rever que vai ter momentos que a gente estaria certo e a outra pessoa também estaria, e teria momentos que os dois estariam errados, a gente tem essa dificuldade de conseguir enxergar no momento que a gente erra. Porque tem uma coisa que nos abraça de uma forma tão grande que é difícil de tirar, que é uma coisa chamada milindre. O milindre, ele abraça a gente de uma forma que a gente não consegue, às vezes, realizar as ações da melhor forma. Não consegue enxergar aquela crítica da melhor forma. Não consegue enxergar aquela palavra da melhor forma. Então vamos lá. Vamos falar das características do homem de bem. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivo para se dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejaria o que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade, do amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Se Deus lhe otorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus que las deu também las pode tirar. Se sob a sua dependência de ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, não para esmagar com o orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, e se lembra dessas palavras de Cristo.
atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que, como houver perdoado, assim perdoado lhe será. Respeite, enfim, seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concedeu, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Allan Kardec. No Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ver aí que essas são todas as características do homem de bem, né? E parece distante para a gente? Parece que é muito distante? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos, pode ser que sim. Mas cabe a gente encurtar essa distância da gente desse momento agora para esse homem de bem, que é esse homem com essa quantidade de virtudes, e que Allan Kardec diz que essas nem são todas as características do homem de bem. Essas são só as que eles colocaram ali naquele momento. Mas que se a gente tiver todas essas características aqui, a gente já está no caminho para conseguir outras, né? E eu acho muito interessante que o homem de bem, depois de um dia, ele interroga a sua própria consciência. Se ele conseguiu cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque o homem de bem, tudo ele vai pesar pela caridade. Ele vai se colocar no lugar do outro. Ele vai ver se ele está respeitando o espaço do outro. Aí ele vai ver se ele não fez o mal. Olha só. Aí, não só fazer o mal não basta. Ele vai ver se ele conseguiu fazer todo o bem que ele podia. Depois dele analisar se ele fez todo o bem que ele podia, ele vai ver se dentro disso tudo que ele fez, se tem alguém que tem alguma queixa dele, sabe? Mesmo ele tentando fazer isso tudo, ele vai analisar se tem alguém que pode fazer alguma queixa dele. Porque mesmo ele tentando ajudar, ele pode ter invadido o espaço de alguém, ele pode ter feito alguma coisa. Olha só como é que é o homem de bem. Como é que o homem de bem age e como é que a gente vai chegar lá nesse momento. A questão 918, ela fala: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Como que a gente pode compreender a vida espiritual? Encarnados, com o véu do esquecimento. O homem de bem, a gente olhando as características dele, a gente vê que ele compreendeu antecipadamente, porque se ele tiver, a gente viu ali que ele faz um bom uso da riqueza, um bom uso do poder, um bom uso das palavras. O homem de bem, ele não se envaidece das suas qualidades, das suas riquezas, da sua posição. As suas qualidades ele usa para ajudar as pessoas. A sua riqueza
ele também usa para ajudar as pessoas. Para ajudar e elevar as pessoas e não para humilhá-las, né? Se ele está numa posição de superior. Se ele está numa posição de subalterno, ele vai fazer o trabalho da melhor maneira possível. Se ele vê que uma pessoa tem um defeito, ele não exalta o defeito daquela pessoa. Ele sempre vai retribuir o mal com o bem. Olha só. Então, são essas características do homem de bem. E ser um homem de bem não é uma coisa fácil. Mas eu vejo dentro da nossa sociedade que você seguir as leis dos homens e as leis de Deus parece que perdeu o valor. As pessoas desanimam. As pessoas estão perdendo a fé, né? A fé no homem de bem, no verdadeiro significado do homem de bem. As pessoas estão perdendo essa fé em cumprir. Vamos começar? Vamos pegar só a questão do homem de bem, né? Quando a gente compreende. Porque eu estava analisando o seguinte fato. Todas as características do homem de bem, para você se tornar um homem de bem, elas poderiam também ser simbolizadas pela máxima que Jesus nos deixou, né? Quando ele resume o Velho Testamento em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente fizesse isso ao pé da letra, a gente já estaria seguindo a lei de justiça, de amor e de caridade. Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente vai amar todas as suas criaturas. A gente vai respeitar o espaço de todas as suas criaturas. A gente vai respeitar esse corpinho de carne. A gente vai cuidar dele da melhor forma. Eu vou respeitar aquela pessoa que convive comigo. Eu não vou furar uma fila. Se eu achar a carteira de alguém, eu vou devolver. São todas essas coisas que a gente vê que é chamado de jeitinho brasileiro, que a gente pode mudar isso, né? Que isso não é o jeitinho brasileiro, isso daí é uma coisa muito feia, né? Que é uma coisa de você infringir as leis, de você passar na frente do outro. Esse não é o jeito. Então, quando a gente se compreende como homem de lei, é se adaptar às leis da sociedade, é respeitar as leis dos homens. Porque a gente compreende que a gente está aonde a gente deveria estar devido ao nosso grau de evolução. E a gente está passando pelas regras que precisamos pelo nosso grau de evolução. A gente passa pelas provas e expiações, mas resignado, sem reclamar, sem murmurar, enxergando o aprendizado em cada momento, assim como ensina o Evangelho no ponto de vista. Então, a gente pode enumerar as características do homem de bem e trazendo como exercício para o nosso dia a dia o autoconhecimento. Santo Agostinho nos fala daquela autorreflexão.
Agora, para esse momento que nós estamos vivendo, um momento de crise na saúde, estamos no meio de uma pandemia, de crise política, de crise religiosa, de crise política, aonde há uma como é que a gente vai dizer? A gente tem que acreditar de verdade, onde a gente tem que renovar a nossa fé em Deus. Então, mais do que nunca, a gente tem que buscar dentro da gente essa característica do homem de bem, que é a fé em Deus e a confiança, a esperança, a resignação, a beneficência. E com a beneficência vem a solidariedade. Com a solidariedade vem a fraternidade, a alteridade, a caridade verdadeira. Com a caridade vem o perdão, a indulgência, a compreensão, a perseverança, a humildade, a dedicação, até chegar ao amor, que é a representação do nosso Pai, que é amor, que é a bondade, que é a justiça. O que a gente vai fazer para ser uma pessoa de bem? A gente vai interrogar a nossa consciência sobre os nossos atos. A gente vai ter que buscar esse conhecimento de nós mesmos. A gente vai ter que largar esse melindre. A gente vai ter que largar essa fofoca, esse disse-me-disse, esse orgulho. É difícil, é. É reconhecer que erra, é pedir desculpa, eu errei, sabe? Mas realmente é evitar de fazer. É evitar, é pensar antes de fazer, né? Pô, será que isso vai magoar alguém? Esse comentário vai trazer algum benefício para alguém? Para que eu estou falando isso? Esse tipo de ação realmente vai trazer algum benefício? Então a gente tem que procurar saber. Então a gente vai ter que perguntar para a gente se a gente não violou essa lei de justiça, de amor e de caridade, se a gente não cometeu nenhum mal, se a gente fez todo o bem que a gente podia, se a gente não deixou escapar voluntariamente nenhuma situação útil, se ninguém tem nada para se queixar da gente, se a gente não fez ao outro aquilo que a gente queria que ele fizesse para a gente, ou se a gente fez do outro aquilo que a gente queria que ele não fizesse para a gente. A gente fez o mal ao outro, a gente queria receber o mal, a gente tem que se perguntar isso. A gente ainda vai se perguntar se a gente ainda vai se perguntar como anda a nossa fé. Se a gente tem depositado nossa fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça. A gente realmente tem renovado a nossa fé no futuro, colocando acima de tudo os bens espirituais, acima dos bens temporais, acima das coisas que a gente não vai levar, acima das coisas que são empréstimos, que foram emprestadas para a gente, que a gente vai ter que devolver. Tudo aquilo que a gente vai ter que devolver, a gente tem que cuidar, fazer um bom uso, mas a gente não pode ficar agarrado àquilo. O que a gente vai levar? A gente vai levar as nossas boas ações, o nosso conhecimento,
a arte que a gente apreciou, as conversas, os momentos de alegria, os momentos de aprendizado, os momentos de trabalho, as convivências, a parentela que a gente conseguiu aumentar aqui, se colocando no lugar do outro, ajudando. A gente vai conseguir trilhar o caminho do homem de bem quando a gente conseguir aceitar os desafios da nossa vida, aceitar as vicissitudes da nossa vida, sem reclamar, sem ficar por que comigo, entendendo que nós vivemos num planeta de provas e expiações, sendo resignados e colocando em prática sempre o ponto de vista, a gratidão, orando e vigiando. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho muito bonito de Lázaro, que ele fala: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Olha só, que forma bonita que ele teve de dizer para a gente ter essa obediência com as leis de Deus e ser resignado e renovar a nossa fé que a gente vai conseguir e ter esperança no futuro e ter doses abundantes de caridade, de amor ao próximo e retribuir o mal com o bem. Mas como que eu vou retribuir o mal com o bem? Não desejando mal para aquela pessoa. Ó, é difícil, porque quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, o nosso coração bate diferente de quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta. Mas como que a gente vai fazer? Orando para aquela pessoa, pedindo para Papai do Céu abençoar ela. Não é para a gente viver abraçado com ela, indo na casa dela todo dia, não. É para a gente pedir para Papai do Céu abençoar a caminhada dela, para ela prosseguir bem e a gente também, para a gente perdoar de verdade, a gente não carregar aquele fardo dentro do nosso coração. É assim, perdoando verdadeiramente. E exercendo a caridade com todas as pessoas, inclusive com essas que nos desejam mal. É parando aquela fofoca. Chegou em você, é evitando a maledicência. Fulaninho falou isso. No trabalho, né? No trabalho, em casa, ou na casa espírita. Na nossa casa lá. Poxa, não sei quem não quer isso, não sei quem não quer aquilo, Vamos fazer, gente. O trabalho é para todos. Deixa o momento da pessoa, vai chegar o momento dela, ela vai caminhar. Quem somos nós para julgar aquela pessoa? O homem de bem, ele faz o bem sem esperar nada, sem calcular, sem saber que alguém vai estar vendo, sem esperar um grande holofote. Ele faz o bem o tempo todo, desde pequenas coisas até grandes. E ele não quer nenhuma retribuição daquilo. E se a gente pegar desde Jesus, que é nosso guia e modelo, até qualquer pessoa de qualquer religião que trabalhe, no bem, aquela pessoa que trabalha no bem, ela sofre uma crítica. Ela sofre uma crítica, ela sofre um ataque. Mas ela não se importa verdadeiramente com isso. Porque ela está ali para exercer o bem. O que importa para ela é o bem-estar do outro.
é respeitar o bem-estar do outro. E o espaço dela vai estar sendo respeitado. A justiça vai acontecer para ela. Ela não precisa ficar preocupada em provar que ela é uma pessoa boa. As ações, os exemplos, tudo que ela faz vai provar que ela é uma pessoa boa, que ela está no caminho de um homem de bem. Então, esse é o momento da nossa existência que a gente realmente precisa de verdade entender que essas pessoas que passam pelo nosso caminho e que nos submetem a alguma coisa, a algum sofrimento, a alguma coisa que nos tire do nosso estado normal, da nossa zona de conforto, elas nos submetem à prova da paciência. Elas nos dão a oportunidade de exercer a desculpa, o perdão, da gente testar de verdade como está o nosso interior, como está tudo aquilo que a gente estuda há tantos anos. Como que a gente está conseguindo colocar isso em prática? Então, o verdadeiro homem de bem, né? Ele vai ser reconhecido pelas suas ações, pelo seu amor pelo outro, pela sua compreensão, pela falta de censura que ele tem aos atos de terceiros. O verdadeiro homem de bem vai ser reconhecido pelo amor, pela fraternidade, pela solidariedade que ele tem pelo outro, pois ele enxerga irmãos em todas as pessoas. Então, o homem de bem, ele está aí para a gente, para nos encorajar, para nos mostrar que esse é só um momento da nossa existência, que esse é só um momento de uma caminhada sem fim, mas esse é um momento crucial para a gente dentro dessa caminhada, para que a gente possa reconhecer dentro da gente essa verdadeira mensagem deixada por Jesus, essa mensagem do reino de Deus, essa mensagem que é para deixar o homem velho e renascer num homem novo, que é esse homem de bem. E essa mensagem ela é puro amor. Tem uma música do grupo que eu faço parte, que é do grupo que atua, que ela fala, o nome da música é Você Brilhar. Aí tem um trecho da música que ela fala assim: simples como amar, assim, simples como amar, solte tudo que há em você. Ela vai falando de você soltar todas as suas qualidades, né? E vai falando da simplicidade do amor. E vai falando do amor que quando a gente ama, a gente só quer o bem daquela pessoa. Quando a gente ama, a gente chama atenção, a gente briga, a gente faz as pazes, a gente perdoa. A gente quer o melhor para aquela pessoa. E a gente tem que procurar tratar
todos pelo crivo do amor, da caridade. Principalmente nesse momento, a empatia, se colocar no lugar do outro, se tornou muito importante. Muito, mas muito. Porque para a gente sair desse momento, a gente depende de uma consciência de cada um. Da consciência de cada um de se cuidar para conseguir tirar o mundo desse momento. Olha isso. O autocuidado, cuidar do corpo e do espírito, vai tirar a humanidade desse momento. Desse momento de pandemia. E, como já falamos muitas vezes, e o Espiritismo vem pregando desde sempre, vamos transformar a nossa sociedade. Vamos conseguir ajudar na transformação para um mundo melhor. Vamos conseguir ajudar na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração e depois para um mundo mais elevado e assim por diante. Mas o homem de bem está aí para nos mostrar o caminho, nos mostrar que é possível. Fica esse convite. Esse convite para autoavaliação todo dia, como Santo Agostinho nos ensinou, para a gente fazer essa mudança. Para a gente fazer essa transformação. Então, estamos chegando ao final desse estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estudar, de rever, de avaliar, de repensar a nossa conduta, de renovar a nossa fé, que nós possamos ter a coragem de colocar em prática, ter obediência, vigilância, para colocar em prática tudo isso que aprendemos, Senhor. Mas precisamos colocar em prática com amor para fazermos essa transformação em nós, na sociedade e no mundo, Senhor. Senhor, abençoe cada pessoa que está em um hospital, cada pessoa que está enferma. Leve o socorro, o amparo, leve a esperança. Que assim seja, Senhor.